Fala galera, então sejam bem-vindos a mais um Thundercast. E hoje, o cara que eu trouxe aqui como convidado é um cara que eu conheço há bastante tempo, há muito tempo, desde antes de eu começar a trabalhar com automação. Então, pensem em tempo, tá? Mas é um cara aí que a gente troca ideia sempre que possível, né? A gente troca ideia, já trabalhamos bastante juntos e é um cara que eu considero pra caramba que é o Adriano. E aí, Adriano? E aí, Samuel, beleza, cara? E aí, pessoal, tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui contigo hoje, né, Samuel? Eu acho que até tu trouxe um pouquinho isso, mas a gente conversou um tempo atrás, né? Que acho que nossa carreira mais ou menos começou meio no mesmo período ali, e a gente teve nossas primeiras experiências junto quando, quiçá, se pensava em automação, né? Tipo, a gente ouvia falar, mas parecia uma coisa Uhum. de outro universo, assim, né? Tipo, um dia vai chegar esse negócio aqui. Era do pessoal da automação. Era o pessoal da automação, né? Não, tipo, quando a gente começou, eu acho que nem tinha dentro da onde, no contexto que a gente trabalhava, né, cara, aquele contexto bem Uhum. tradicional, a gente ouvia falar que existia, né, mas era mais uma lenda urbana, né? E Uhum. daí depois a Uhum. gente teve algumas outras, uns outros projetos que a gente trabalhou junto, e aí começou a aparecer a dita cuja, né? Uhum. Mas, cara, é um tempinho de lá pra cá, né? Tô olhando pra trás assim, nossa, o que que tu tá na área já? Eu tô 7 anos, bem dizer. Sete anos, É, cara. Acho é que isso faz o aí. quê? Uns cinco, 6 anos, né? Por aí que a gente se conhece. Daquela época É, lá é uns 5, 6 anos, acho. exatamente, exatamente. Show de bola. E, cara, me conta aí como que. Conta pra mim, não, né? Que eu já sei. Mas conta pra nós um pouco do quem é o Adriano, o que tu faz da vida hoje, onde que tu mora aí? Conta um pouquinho de ti. Então tá, cara, então, pra quem não me conhece ainda, eu sou Adriano, né? E pra quem me conhece, não se preocupa, eu também continuo sendo Adriano, né? Piadinha infame aquela. E, cara, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu resido em Canoas, né? Uma região metropolitana de Porto Alegre. Trabalho com qualidade de software já nesses 7 anos, sempre na área de testes, né? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, passei por diversos contextos aí, tipo, antes da área da TI também, né? Trabalhei em vários nichos de mercados diferentes, aí até os pelos brancos na barba aí já tem um certo tempo. Então, Hum. cara, eu trabalhei com tudo que posso imaginar. Eu trabalhei com hotelaria, com restaurante, trabalhei com indústria, já trabalhei com atendimento ao cliente, com vendas, né? E esses últimos 7 anos mesmo focado em TI. E eu acho que nada vem por acaso, né? Tudo a minha jornada, assim, o que eu costumo dizer, eu foco muito na mentalidade é tipo, cara, nada que acontece é em vão, né? Tipo, a gente sempre tira um aprendizado, uma experiência que a gente consegue casar, porque no fim das contas, né? Eu acho que eu sou muito voltado a isso, que trabalha com pessoas, cria produtos e serviços para pessoas, né? Então, não adianta ter aquela ilusão, vou trabalhar com TI, não vou lidar com gente. Não, cara, tipo, alguém, o cliente final, alguém vai acabar consumindo para benefício, digamos assim, da humanidade, né? Então, Sim. e eu acho que isso, essa questão de trabalhar muito tempo envolvido com pessoas também trouxe esse diferencial para mim, principalmente no início da carreira, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, até hoje em dia ainda se tinha muito aquela visão do profissional de TI, um cara introspectivo, né, na Uhum. dele, que ele vai baixar a cabeça e vai fazer, e eu sempre fui muito comunicativo, né, sempre eu precisava entender, e para isso eu precisava conversar com pessoas, né, e tal, até nessa área, né, de teste em si, quando a gente começou lá, né, na homologação, então, tipo, tu tinha que entender muito de várias partes diferentes, então tu tinha que fazer as pessoas Uhum. falar, né, então, eu acho que isso me ajudou bastante e me ajuda hoje, né, então, tipo, acho que muito da ascensão e do crescimento da carreira eu devo a isso também, né, claro, tive pessoas fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer na área da TI, também fora dela, né, que a gente aprende muito, né, Sim. seja com nossos pares, né, tu, um exemplo disso, o Rodrigo Barreto, algumas outras pessoas também que eu já trabalhei nas minhas últimas experiências, então, cara, eu acho que é bem dizer isso, né, a gente está sempre numa constante de aprendizado, seja tecnicamente, seja como desenvolvimento pessoal, né, Sim. e é isso, né, cara? Tipo, também cursei, antes de ir pra TI, também cursei música, né? Eu fiz 4 semestres de música, de faculdade, e daí o pessoal às vezes não acredita, mas que, né, tão diferente, né? O que Sim. tu trocar de uma área para outra, né? E mesmo assim eu consigo traçar algum paralelo, né? Tipo, eu lembro que na época que eu fazia o que eu gostava era da parte da composição, né? Na parte de criar e de montar as coisas, os acordes, empilhar as terças lá e tal.
Uhum. E, cara, e muito disso a gente traz, se tu parar pra pensar em engenharia de software, né? Tipo, que quem ouve música, né? O pessoal que curte é aquela coisa, acha que a música é, assim como poesia, é completamente sentimento, né? Ou o cara Uhum. tem que ter uma vocação para aquilo, mas, cara, quando tu vai estudar, tu vê que tem um embasamento, tem uma teoria, tem uma forma de Sim. fazer para chegar no resultado que tu quer. Então, cara, essa parte eu consigo trazer muito, cara. É a engenharia, né, a arquitetura, como que eu quero que o meu produto final seja, né? Não simplesmente pegar e, apesar de ter, né, tem um pouco Sim. dessa parte artística, tem muito dessa parte de processo, né? Digamos assim, de criar uma música e conceber um álbum, um conceito. Sim. Então, acho que é uma tênue, né? Eu já tô falando aqui, ó, Sim, cara, sim. me para se eu continuar. Às vezes eu sou meio prolixo, tá? Uma coisa liga na outra, eu vou falando. E é mais ou menos essa vibe aí, cara. Cara, não, mas é muito, muito massa nesse ponto da música, cara, porque às vezes eu penso também que, porque eu estudei, claro, não fiz 4 semestres, né, de faculdade, eu estudei mais por conta e fiz alguns cursos, assim, né, tipo, com pessoas que ensinavam ali a tocar algum instrumento, e quando a gente fala, por exemplo, de técnica, velho, tipo, na música em específico, né? Quanto mais tu sabe, por exemplo, das técnicas, mais repertório tu tem para montar uma música, por exemplo, né? Ou para, por exemplo, quando tu sabe ali, né, tipo, a técnica de, pô, o que que é uma tríade, o que que monta as notas musicais, não é tão difícil de tu trocar, sei lá, pegar um contrabaixo e tu depois fazer aquela mesma nota em, sei lá, em um violão, ou pegar a mesma nota e fazer em um teclado, tá ligado? Porque a técnica, o conceito, a base daquilo dali é a mesma, né? E, tipo, na nossa área, tipo, pegar só a área de qualidade, por exemplo, cara, a base do que a gente precisa de engenharia, né, que a gente falou, na maioria das vezes é a mesma, né? Tipo, a gente consegue compartilhar muita coisa. E o que acontece, assim como na música, é que muitas vezes a galera acaba indo direto no instrumento, né? E foca só no instrumento e não tenta entender, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? Como que isso aqui surgiu, sabe? Tipo, qual que é a base disso aqui? Como que eu cheguei nessa combinação aqui, né? Sei que se tu vê isso assim também. Não, total, cara. E agora eu tô fazendo, eu tô pensando em umas analogias aqui já, né? Já dá uma ideias. Cara, eu adoro analogia, né? Até as apresentações que eu faço, eu costumo fazer isso, que eu acho que é uma forma que a gente tem de aprender mais fácil, né? E eu lembro que um divisor de águas que eu tive logo no início que eu entrei na área da música, eu tinha aquela questão, sou artista, né? Eu crio aqui, eu preciso de um momento de inspiração para compor, e justamente esses pontos que eu te falei ali, que a pessoa não tem uma forma de fazer, tem um estilo, o que determina o estilo, tem os BPMs, tem a levada, tem o compasso, tem o cadenciamento, tem a divisão rítmica, a harmonia, a melodia, e por aí vai, né? E eu lembro que teve uma aula, não lembro o nome do professor agora, e o cara era um animal na guitarra, né? E era aula de improvisação. E, Uhum. cara, de pensar, cara, improvisar tipo, é o cara que vai tirar, sei lá, da cabeça dele o negócio e vai sair tocando. Cara, dava um tom pra ele, qualquer tempo, qualquer compasso, e o cara saía criando em cima. E daí, nesse próprio workshop, ele começou a falar: não, cara, na verdade, eu treino tantas coisas, ele conhece tantas, digamos, escalas, né? Pentatônica, aqueles módulos gregos, ele treina tanto aquilo que quando ele vai tocar, ele tem um leque de coisas para escolher. Então, tipo, mais ou menos, Uhum. vamos pensar assim, que seriam as ferramentas dele, né? Só que ele tem Uhum. todo o conceito teórico por trás, e quando acontece, não é que, tipo, ele é um cara que tem uma vocação extrema para isso, ele nasceu sobre. Não, cara, ele conhece tanto que quando rolar, ele vai poder escolher para onde que ele vai, se ele vai fazer um arpejo, se ele vai seguir uma escala. Cara, ele tem um leque gigante. Eu acho que é mais ou menos para nossa área, traçando um paralelo, seria assim, cara, quanto mais situações difíceis tu experimentar, mais problemas tu vivenciar, maior teu background para resolução de problemas, correto? E o Uhum. mesmo com as ferramentas que tu trabalha, né? Vamos pensar um pouco em automação. Cara, trabalhou, sei lá, com Selenium, o cara trabalhou com Cypress agora, questões de API, Appium e outras coisas. Cara, quando tiver problema, tu vai ter um arcabouço gigante para trabalhar com isso, e tem toda a teoria por trás daquilo. Então, acho que é Uhum. mais ou menos isso. Quanto mais se aprofunda e tu aprende diversas coisas, cara, mais completo tu se torna, e mais fácil, né? Mais ágil tu consegue. Cara, para isso eu preciso tal coisa, para isso eu preciso tal coisa, né? Então, Sim. E até a própria, por exemplo, pegando só na parte web, né? Quando, por exemplo, quando eu comecei lá com automação, né, cara, eu imagino que tu também, pô, com Selenium, pô,
muita coisa. Tipo, a gente tinha sempre que cada passo ficar muito tempo entendendo o contexto daquilo, né? Tipo, agora precisa mapear um elemento. Cara, o que que é um elemento, tá ligado? É só usar o seletor CSS. O que que é um seletor CSS, tá ligado? Tipo, tudo isso tu ia e acabava ficando um tempão para entender essas partes. Aí, tipo, hoje, tipo, vai pegar ali um Cypress, um Playwright ou qualquer outra ferramenta para automação para web, cara, tipo, essa parte, essa base, tipo, vai usar seletor CSS, beleza? Já sei o que é. Precisa mapear os elementos aqui. Beleza, já sei também, saca? E por quê? Por causa que a base, né, é, na maioria das vezes, algumas coisas são, né, base. É que nem lá a escala pentatônica e os modos gregos, né? Pô, é a base que se encaixa ali com a parte da teoria em si, para nós seria engenharia, né? Software, e que tu tem como um leque ali para tu aplicar dependendo do problema que tu tem que resolver, né? Exatamente, e agora tu falando, cara, é trick, tu vai falando e o cara vai lembrando, né? Eu sou assim, né? Eu converso com a pessoa, aquela pessoa me remete a um tempo que eu convivi com ela, ou sei lá, um cheiro, um som, às vezes eu lembro daquela, tu começou a falar, cara, eu lembro o primeiro contato com Selenium, né, cara? Nossa, eu tinha a assinatura do Alura lá, não sei se pode falar aqui o merchan, sorry. Pode. Mas daí eu fui fazer o curso, não entendia nada de programação, não que hoje eu entenda muita coisa, né? Mas naquele tempo, cara, Selenium com Java lá, e daí não entendi direito os comandos, e daí também tinha questão do. Tudo era um problema, né? Eu lembro que o maior problema, o primeiro de tudo era instalar lá fazer as configurações da máquina, né? Tinha que botar as variáveis de ambiente. Cara, eu apanhei pra caramba nisso, é uma coisa tão básica hoje, né? Fizeram um, E 2 dias só nisso aí, né? 2 dias só nisso. Naquele tempo eu nem, acho que nem usava projeto Maven ainda. Acho que o cara era um projeto padrão Java, daí tu tinha que baixar Baixava lib. baixava as livros. Cara, era um sufoco. Daí quando tu conseguia fazer aquilo, daí tinha os mapeamentos de elementos. Daí, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E com isso, aos poucos, tu começa a entender, cara, eu preciso saber um pouco mais de, sei lá, boas práticas de codificação, porque não adianta empilhar um monte de send keys e clique lá, né? Que na verdade tu vai ter que entender um pouco para facilitar a tua vida, que com o tempo tu acaba entendendo que alguns problemas, né? Às vezes a gente aprende pela dor, né? Poxa, Uhum. olha só, se eu tivesse feito isso de outra maneira, eu acho que isso ocorre sempre, né? Talvez em doses menores, quando mais a gente vai evoluindo, né? Em determinada tecnologia, ou determinada ferramenta, enfim, né? Tu faz uma coisa, cara, podia ter feito de outra maneira, né? E aí vai a refatoração, a melhoria contínua, né? E o aprendizado, né? Porque acho que eu de hoje não faria as coisas que eu fazia 1, 2 anos atrás, né? Sei que tem Uhum. um caminho pela frente ainda, né? Em relação, principalmente à automação. Mas cara, é um aprendizado, né? Tipo, eu acho que hoje ainda, né? Na nossa época já era assim, né? Tipo, mas hoje eu vejo muita galera, principalmente da área de qualidade, ainda com medo de codificação, medo de começar, porque às vezes até o ambiente do trabalho não é propício, às vezes é uma luta, né? O pessoal entender, né? E quando entende, não é na melhor forma possível, né? Tá aí o conceito do BDD que não deixa mentir, né? E, cara, Uhum. e várias outras questões. Então, tipo, requer, além da autonomia, uma vontade muito grande de tu seguir adiante, tu tem que entender o teu papel e entender o papel, ele é modular, né? Depende do contexto que tu tá. Eu tenho muito isso em mente, cara. Tipo, o pessoal costuma dizer, né, o, o profissional em T, né, o T-shape, ou sei lá, o especialista generalista, cara, eu entendo o seguinte: cada contexto é diferente. O que que eu posso agregar valor com minhas conjunto de habilidades que eu tenho aqui? Qual a melhor maneira possível? Sei lá, vou aqui hoje mais na parte de codificação, mais a parte de refinar o processo, né? Mais a parte de botar métricas, enfim, mais a parte de escrever histórias. Cara, tudo depende. O que eu preciso aprender hoje, por exemplo? Hoje eu estou num contexto totalmente novo que o pessoal lá, o core deles é .NET. Eu nunca trabalhei com .NET. Então, eu estou estudando para isso, claro. Como tu disse, a base, né, Sim. é a mesma, mas sempre tem, sei lá, uma forma diferente da ferramenta funcionar. E um conceito que eu acho bem interessante é a questão de base, né? Até teve um post, acho que Gabriel, não vou lembrar o nome dele, cara, do Alura, que ele fala o conceito de base, né? E tipo, às vezes a gente pensa como base uma coisa tipo, uma coisa de iniciante, uma coisa muito simples, e na verdade não, né? Uma base é uma coisa que tipo que dá uma estrutura, pensando com uma construção, uma casa, que dá estrutura para toda a tua fundação, né? Aquilo que vai segurar todo o teu conhecimento, o que tu vai construir em cima. Então, cara, a base não é uma coisa assim, não é uma coisa
como é que eu vou dizer, superficial, né? Na verdade, é uma coisa bem sólida. Então, tipo assim, com aquilo tu vai poder ir para diversas direções, né? Então, não é uma coisa não é uma coisa superficial, né? Para não repetir. É uma coisa que, cara, vai te dar sustentação, né? E isso provavelmente não vai mudar. Então, tipo, Sim, por exemplo, o conceito, técnicas de teste, apesar de ter novas, cara, isso não muda. Engenharia de software, isso, apesar de ter novas descobertas, né? Isso não muda, né? Tipo, banco sim, de dados, né? Tipo, cara, banco de dados não muda há quantos anos, né? A linguagem, né? sim, SQL. Então, cara, isso não muda. Agora, tipo, um framework novo, uma lib nova, sei lá, eu vou inventar, sei lá, digamos que eles inventam o pós-ágil daqui a pouco, sei lá, enfim, uma outra maneira de desenvolver software. Cara, a base não muda, né? Tipo, a base de sim. construir. E, cara, esses dias eu tava lendo um livro, cara. Se não me engano, era o de entrega contínua. E lá, e aí é muito louco, cara, porque o livro é tipo de 2007, tá ligado? Então, assim, Uhum. se o livro foi lançado em 2007, imagino que eles ficaram pelo menos alguns anos escrevendo, né? E, Sim. tipo, provavelmente eles ficaram tem uns bons anos antes fazendo aquilo dali até verem, pô, isso que a gente tá fazendo dá para escrever um livro. Então, tipo assim, coisas de, sei lá, dos anos, cara, 2000, talvez até um pouco antes, e que fazem sentido até hoje, tá ligado? E justamente por quê? Porque o livro, ele traz ali conceitos de base. Ele não traz ali, como tu declara uma variável no JavaScript? Se tu usa o let, o var ou o const. Tipo, isso vai evoluir, tá ligado? Mas ele traz conceitos. Pô, como que uma equipe tem que pensar quando for fazer um processo de integração contínua de software, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que ao longo do tempo não, tipo, tem suas variações, né, do framework, mas o conceito, né, não muda, né? E isso é muito louco, cara, porque é um negócio lá de 2007, tá ligado? E mostra mais uma vez a importância de ter as bases. E, cara, eu queria puxar um gancho que falando das bases, há um tempinho, há alguns meses atrás, não lembro qual mês que foi, tu fez uma talk ali, né, num evento do Júlio, se eu não me engano, até, Uhum. que é o Não Seja Piloto de ferramentas de automação de testes, né? Exato. Como é que surgiu essa ideia aí desse tema e conta um pouco sobre essa talk aí também. Cara, assim, é uma percepção minha, né, que na verdade, às vezes o pessoal, né, entende errado. Acho que a recepção foi muito boa, né, e acho que tudo depende da forma como tu aborda o tema, né. Mas eu lembro que desde o início lá, quando eu comecei a ir nos eventos, né, que rola, TDC, DevOps Day, os próprios Agile Tester e inúmeros outros, né, não... E, cara, eu sempre senti uma dificuldade, seja no início da carreira ou depois, tipo, no início, tudo é novo, tu tem muita coisa a absorver, que nem uma esponja, né? Mas depois de um Uhum, tempo, tu acaba, tipo, fica naquela, né? Eu lembro que eu conversava com o Matheus bastante, né? O Matheus Beretta, né? Cara, a gente a gente vai nas palestras, o pessoal acaba falando sempre das mesmas coisas, ou foca muito em ferramentas. E eu senti, uhum. cara, eu não para mim, a minha percepção pessoal, né, antes que o pessoal me crucifique, eu tava sentindo, cara, falta alguma coisa, porque parece que é sempre, por mais que o pessoal, não é bala de prata, não é bala de prata, né, isso é outro dos grandes jargões, eles acabam focando em ferramentas. Uhum, E, cara, eu via que faltava, tinha, tipo assim, ó, tinha muito contexto antes disso, as bases, de novo, né, seja questão de soft skills, seja questão de conhecimento em técnicas de teste, mas questão de engenharia de software, arquitetura, processo de desenvolvimento. E quando eu penso nisso, eu penso naquela imagem, sabe aquele meme que tem uma escadinha assim, né? Tipo, e daí tá o cara dando um passo maior que a perna. Pensando, tipo, em aham, automação, né? Tipo, cara, o cara não entende teste, não entende codificação, nem coisa, quer ir para automação porque o mercado acabou ditando essa demanda. Então, eu sim. entendo também o porquê da grande demanda de palestra nessa linha. Não que não deva ter, só que eu só via isso. E isso não supria a minha necessidade que eu tinha. Tanto que alguns conceitos de qualidade, cara, de teste mesmo, de forma mais, vamos dizer assim, acadêmica, eu fui ver quando eu fui fazer certificação, né? Por Uhum, mais que seja voltado muito mais para um contexto tradicional, né? Aquele, tipo, onde tinha os papéis ali, eu fui fazer a CTFL. Cara, foi ali que eu fui ver partição de equivalência, análise de valor limite, inúmeros outros conceitos, né? Que, uhum, apesar de perpassar por eles no dia a dia de forma empírica, nunca teve um momento, cara, vamos estudar sobre isso. A cadeira de engenharia de software que eu tive teste foi isso aqui que foi falado, entendeu? uhum, E eu não uhum. via ninguém falar sobre isso. E uma coisa que fomenta, que evidencia essa carência é o grande sucesso que o Júlio está tendo com os cursos dele.
Porque Sim, ele bate justamente nisso, nessa questão de elevar o nível técnico, e uma outra coisa que me incomoda também quando o pessoal diz, eu não sou técnico, mas só pensa em codificação. Cara, sim, tu é técnico em teste de qualidade de software, né? sim. E daí eu vi, cara, tá faltando isso, sabe? Eu acho que eu vou falar sobre isso, bem como um desabafo, né? Mas uma Uhum. forma do pessoal enxergar assim, porque eu via muito isso, cara. Tá, eu tenho uma ferramenta, mas a ferramenta sozinha por si só ela não faz milagre. Eu tenho que saber operar aquela Sim, ferramenta, eu tenho que saber em que contexto aquela ferramenta vai me ajudar, vai ser uma extensão das minhas habilidades, como qualquer outra, né? Tipo, eu acho que a automação de teste, como qualquer outra, é uma ferramenta, é um recurso que tu tem que usar para atingir um objetivo e não ela deve ser o meio, né? Não, sim, não ela deve ser o fim, mas ela deve ser o meio para isso. E o pessoal acaba focando, não, o cara vai ser automatizador e é isso, tipo, até a gente vivenciou isso uma época, né, tinha a sim. parte, era apartado o cara que era analista, né, o analista, digamos, é o cara que trabalha com intelecto, né, e vai levantar o Uhum. que é necessário, tem o cara que, o tester, né, que é o, vamos Vai dizer assim, não, executar, né? não de maneira pejorativa, mas o cara que vai clicar e vai testar contra as aplicações, né, no nível que seja, e tinha o cara que, né, baixava a cabeça e codificava o script, né, naquele Uhum. momento o cara não tinha que pensar muito se aquilo fazia sentido ou não. Hoje eu já entendo que nosso papel evoluiu bastante, apesar de muitas Uhum. empresas ainda ter essa dificuldade, não, porque eu entendo que, né, as empresas principalmente grandes, né, elas nascem de uma forma muito difícil de se mudar uma cultura, né, Uhum. mas hoje, inevitavelmente, a gente acaba vendo isso, né, cara? Nosso papel é, cara, não é só testar, é automatizar, é levantar risco, Uhum. é melhorar processo, é ter métricas, é ajudar a escrever histórias melhores, é ter a visão do cliente, entendeu? Sim, Então, cara, é muita coisa. E quando alguém fala manual versus automatizado, parece que limita muito a gente, sabe? Tipo, e a gente sabe que sim. na verdade não é isso, entendeu? Então, Mas vem de eu um acho que legado, né? E, tipo, vem de um legado onde exatamente. isso era muito forte, né? Exatamente, mas eu acho assim, se a gente continuar entrando nessa vibe, tu é manual automatizado, a gente mesmo está se colocando nessa caixinha. E o Aham. pessoal vai nos jogar dessa forma. Então, acho que é papel nós mesmos, ó, galera, não faça só isso. Porque, assim como me incomodou aquela frase que o cara disse, cara, um outro que o Way falou para mim uma vez, cara, não sou tão técnico. O cara entendia pra caralho de teste, mano. Ele não sabia codificar, nunca tinha tido uma experiência, enfim, mas entendia muito de qualidade de Sim, teste, entendeu? E eu disse, não, isso me incomoda. E outra coisa que me incomodava era o cara dizer, o manual é só o cara clica, botãozinho, sabe? Como se fosse só isso, entendeu? E então, sim, e eu acho que parte muito da gente, mostrar assim, cara, não, a gente não é só isso, tem todo esse, esse conjunto de atividades que a gente desempenha, que a gente pode fazer, e o time ou o contexto que eu tô só tem a ganhar com isso, entendeu? sim, Então a gente precisa de proatividade e ter essa autonomia e coragem, né? Pra pegar e mostrar, cara, porque, tipo, é mais trabalho, né? É muito sim, fácil eu pegar e entrar ali num contextinho ali, né? Cara, tu vai testar a aplicação no fim do processo, deve te entregou e tu vai testar ali. Porque tu acaba tendo que assumir mais responsabilidades, mais riscos, mas, cara, sucesso tá atrelado a isso aí, né? Independente sim, da área que tu tá atuando, né? Não sim, tem, não tem a ver só com qualidade de software, né? Quem mais se expõe e assume mais riscos, né? Então, a chance do sucesso também é maior, né? Proporcionalmente. sim. E até na época, cara, eu lembro. Eu vou te perguntar isso também, né? Mas na época, por exemplo, eu lembro que tinha duas coisas que eram bem fortes, assim, né? Era tradicional versus ágil, né? Tinha isso muito forte, ou tu trabalhava. É quase que primeira pergunta, né? Que tu fazia, teu projeto, é isso. E lá é tradicional ou é ágil? Era isso, né? Você sabia, é tradicional. Tipo, já ficava aquele tipo, que chato, tipo, cara, não, tá ligado? Tipo, Aham. e outra coisa era isso, né? Do manual versus automatizado. E naquela época ainda tinha esses papéis, né, bem segregados, né? Pô, a pessoa que é o analista, né, que vai pegar, vai ficar junto com o cliente, vai juntar todas as partes, vai pensar no que precisa ser feito. Aí vai ter a pessoa que vai depois executar durante um tempo, vai acompanhar aquilo dali para ver se está de acordo, né? Vai seguir. E alguém que vai focar os seus conhecimentos só em automatizar. É, e aí, passaram alguns anos, né? E a gente, hoje, eu vejo que a gente já tem muitos projetos com a responsabilidade onde é uma pessoa no meio de um time de dev, e essa pessoa tem que fazer esse papel do analista, ela tem que pensar na estratégia, ela tem que executar e
ter a garantia também de que o que ela vai automatizar depois é minimamente estável. E eu vejo, cara, que pelo que eu estou acompanhando assim de mercado, que cada vez mais os devs e o próprio exemplo do Cypress para front-end, por exemplo, não só o Cypress, né, mas o Playwright da Microsoft lá, por exemplo, tá ficando cada vez mais amigável para os próprios devs entregarem software com cobertura e com testes automatizados. Então, tipo assim, a gente está indo para um momento de mercado que talvez a gente foi até a ponta, né? Tipo, eu só automatizo e agora eu vou ter que começar a voltar e ver as bases. Porque senão o dev vai fazer, já vai entregar tudo automatizado, com cobertura, com técnico. Os devs já estão aprendendo sobre testes, então, tipo, se eu não aprender sobre as bases, cara, eu vou ficar muito limitado, né? Tipo, só pegando só o que sobra do que o dev não conseguiu automatizar, talvez só o que sobra, e provavelmente isso não vai ser o que mais agrega valor ali pro projeto, né? Justo, justo, concordo, cara. Mas além disso, né, tipo, e é isso que é engraçado, né, cara, tipo, a gente tá num contexto, às vezes a gente considera, né, nossas experiências e nosso background, conversa com pessoas, mas ainda assim, existe muitas empresas no tradicional, existe muitas empresas que o pessoal ainda tá lutando para ter essa, digamos assim, essa colaboração mais do time, e ainda que se chegue nesse cenário, que eu acho que vai levar um bom tempo ainda, né, tipo, deve fazer tudo, pelo menos da minha percepção, né, as últimas que eu tenho passado, cara, os caras ainda não tem aquela visão de qualidade da forma que a gente tem. A gente tem uma visão diferenciada, assim como o cara tem, né? Tipo assim, pensar em cenários, em pensar o que é mais importante, pensar o que é maior risco. Então, tipo, eu acho assim, como tu falou, né? O que agrega mais valor? Será que eu, de fato, eu automatizando ou eu ali mentorando e ajudando o cara a entender técnicas de teste ou forma de extrair mais cenários, de mostrar para ele, cara, o que importa aqui, né? Com a visão do Uhum. usuário. Porque ainda assim, ainda hoje, por mais que está no time seja num contexto mais ágil, né? Ainda tem vamos dizer, uma linguagem diferente, né? O pessoal, o cara acaba falando mais, né? Tipo, tinha aquela questão do cara, ser o QA vai ser o intermédio entre negócios e Uhum. desenvolvedores, né? Eu acho que, na verdade, ele consegue permear mais facilmente, né? Porque ele vai ter que ter a visão do que é importante para o usuário e também falar sobre arquitetura e engenharia, né? E entender sobre mais sobre codificação. Mas eu ainda vejo que são línguas diferentes, né? Tipo, o pessoal ainda está falando um negócio e o cara tá pensando no trecho de código dele lá. Não que não seja Uhum. importante, claro que para ele é primordial. Mas eu acho muito difícil ter essa transição que o cara, tipo assim como nós não conseguimos abraçar tudo, né? Tanto que em alguns contextos é um pesadelo, né? O cara, o QA, ser responsável por tudo isso que tu falou, né? Levantar riscos, levantar cenários, testar, automatizar, extrair métricas e falar em todas as camadas que a gente pode falar de automação, né? Então, tipo, Uhum. é Uhum. muito difícil, né? Então, se o time não abraçar junto, cara, é impossível, né? Tem até um vídeo recente, acho, do Júlio, que ele fala ali umas 10 camadas, né? Então, vamos voltar ao mundo real, né? Tipo, trabalhando em entregas, a gente tem prazos, né? Então, o PO tá Uhum. chegando com uma demanda super crítica e urgente. É inviável, é praticamente impossível a gente fazer tudo isso sozinho, principalmente, né? E ainda que o dev faça isso, cara, o dev, ele não vai, a função principal dele vai ser desenvolver, por mais que ele desenvolva com qualidade, que ele providencie testes, cara, ele não vai também ter braço para fazer tudo isso, né? Então, tipo, eu acho que tudo depende do contexto mesmo, da forma que está estruturada, e acho assim como o nosso papel, ele era concebido de uma maneira, depende do lugar é de outra, e ele vai continuar se transformando. Ele vai continuar se Sim. transformando, porque as tecnologias vão surgindo, como tu falou, hoje tem Cypress, tem Playwright, não sei como é que vai ser daqui a uns anos. E o que eu vejo, e isso não sei se tu vê dessa maneira também, isso que eu acho meio louco, né, cara? Tipo assim, há um tempo atrás falar, o QA manual, né, vai morrer. Né? Tipo, vai morrer, vai ser todo mundo automação, e os caras pensavam só em web, né? Uhum. Hoje eu vejo cada vez mais nichado as coisas, entendeu? Tipo assim, parece que a complexidade vai aumentando. Cara, eu tô Uhum. vendo vagas no LinkedIn, tipo assim, o QA com especialidade em performance, QA com Aham. especialidade em acessibilidade, tu entende? Então, tipo assim, cara, é uma transformação, depende do teu produto, né? Tipo, o que é mais importante pro teu produto. Mas eu tô vendo muito disso. Tipo, cara, que loucura isso aí. Cara, questão de segurança é uma coisa que vai bater aí também, entendeu? Tipo Sim. assim. Então, cada vez eu vejo mais assim, tem vários caminhos para seguir aqui. Para onde que eu vou? Eu não Sim. consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Será que vai ser assim, né? Tipo, será que eu vou ter tipo um cara especialista para cada área, seja um engenheiro, né? SDTE lá,
Não, SDET, cara, nunca sei essa sigla. É tipo, o cara é qualidade, mas com foco em segurança, e esse cara vai mentorar todos os times, sei lá, tô aqui viajando, né? Ou vai ser tipo assim, o cara vai acabar absorvendo isso também, né? Eu acho meio difícil, né? Uhum. Dado todas as responsabilidades que a gente já tem, né? Sim. E aí entra também naquela linha do profissional T-shaped lá, né? Tipo, se o cara. Por exemplo, se a gente pegar esses só dois assuntos, né? Por exemplo, acessibilidade e segurança. Cara, são assuntos amplos demais, assim, né? Amplos demais. Para dominar, de fato, para ser um cara que consegue resolver problemas complexos, né? De verdade, tu precisa dedicar um tempo para aquilo dali, tá ligado? Tipo, pode até ser que algumas coisas a gente tenha o que o Wake faz de tudo um pouco, né? Segurança, precisa ajudar um pouco de segurança? Beleza, é importante o cara saber. Acessibilidade, automação, tudo um pouco. Mas eu acho que a tendência, de fato, né? Com o tempo, cara, a gente ter mais especialistas. Por exemplo, quando assim como os devs vão começar a ter que ajudar um pouco mais em teste, vão ter que começar não, né? Já estão ajudando mais. Cada vez mais os QAs vão ter que entender mais de arquitetura. E, pô, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de aplicações front-end, o mundo do front-end, cara, é muito amplo também, né? Pô, componentes, é, prototipação, toda a parte ali de CSS, por exemplo, de estilização, de estrutura, de compilação de código, tipo, é um mundo totalmente à parte, né? E que também é necessário que tu dedique bastante tempo para conseguir chegar em um dev, né, cara, dizer, a melhor estratégia para a gente testar esse componente aqui é essa, saca? Tipo, a gente vai ter que cada vez mais, né, sair do da nossa visão turva, né? Tipo, tem o front-end e a nossa API lá no nosso Swagger. E a gente vai ter que cada vez mais, de fato, né, se especializar. Não sei se vai chegar ao ponto de ter, pô, QA de mobile, na verdade até já tem, né? Já Tipo, tem. QA de mobile, QA especialista em web, QA especialista em API, porque de fato, né, cara, as áreas, as complexidades estão ficando cada vez maiores, né, que nem tu falou, e para isso precisa tempo, né, cara? Tá ficando cada vez mais difícil de ser tão generalista em alguns pontos. A gente volta lá, né, a questão das bases, mas para essa parte de tecnologia, de fato, né? Cada vez mais eu acho que a gente vai ter que se especializar em alguma dessas áreas, né? Como QAs. E esse é um ponto até, né? Pegando um gancho para um outro tópico aqui, né, cara? Que eu acho que é um dos pontos que da nossa área, né? Não nossa área, só nossa área em si, né? Porque eu lembro quando eu comecei na área, e já se falava isso, cara, 20 anos atrás, né? Eu lembro que meu tio era da área, na época eu nem pensava em trabalhar com TI, que falava, o cara tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, né? Eu lembro, nossa, naquela época eu pensava, que horror, eu quero só me formar e já estudei o que eu precisava, né, cara? A minha cabeça de 20 anos atrás era outra, né? Hoje eu gosto de estudar, mas chega num ponto que tu acaba ficando meio ansioso, porque é tanta coisa que tu ouve Uhum. falar, que tu, pra aprender, que se tu tá nas redes, então, tu fica louco, né, cara? Porque tu não sabe, cara, por onde eu começo, né? Eu já tenho inúmeros cursos que eu fiz, eu acabei não aproveitando, porque não é a minha realidade, né? Ou, tipo, não faz muito sentido. E tu acaba vendo essas coisas. Cara, agora eu quero, por exemplo, vou me focar em automatizar, né? E daí só nisso já tem um monte de ferramenta ali. E qual é o nível que eu quero? Poxa, o que é mais importante para a empresa lá? Cara, sei lá, vou pesquisar. Daí começa a surgir esses outros temas. Acessibilidade, segurança, sei lá, cara, teste unitário, né? Tem que ajudar os caras com teste unitário lá. Tem que entender Cara, é muito, muito tema. Tem que entender de Uhum. DevOps. Também tem que entender de provisionamento de massa e de ambientes também. Então, cara, começa a ser muita coisa. Então, e eu acho que isso causa uma ansiedade em mim. Então, eu fico pensando, imagina as pessoas que estão entrando hoje na área. O cara vê, Sim. tipo, quer ver? Um dos tópicos que eu tô um tempão para começar a estudar é front-end, né? E daí, JavaScript, cara, eu olho para aqueles frameworks, eu já vejo um milhão de coisas e já perco a vontade, porque é tanta coisa. Quando eu Uhum. chego lá, já tem outro, já tem um novo, entendeu? E daí o cara, puxa vida. E eu penso assim, cara, o pessoal que tá entrando na área, porque quando a gente entrou, era aquilo, né, cara? Vai aprendendo no dia a dia, tem técnicas e tem automação Selenium WebDriver. Esse era o pacote padrão, né? Digamos, Fora tudo que tem o Selenium. era o starter pack, digamos assim. E É. hoje, cara, hoje tem tanta coisa, mano. Tem tanta coisa.
E daí o pessoal, cara, por onde é que eu começo, né? Claro, vai começar pela base, né? Vai lá, Uhum. começa pela base, não dá o passo maior que pelas pernas. Mas sempre tem muita coisa, e sempre tem que levar em consideração o teu trampo, o teu contexto, o que é necessário, como tu faz para se destacar, como tu faz para ajudar teu time a entregar melhor. Né? Eu acho que tem que ter sempre isso e levar isso em consideração. Mas, né, é uma questão que o cara fica assim, cara, eu tô sempre assim, parece que eu tô sempre correndo atrás da máquina, sabe? Cara, eu sei, acho que eu sei, tenho um bocado de experiência, mas daí eu olho, cara, não sei nada, daqui a pouco bate aquela síndrome do impostor, né? Nossa, mano, eu tenho que Aham. correr atrás disso aqui, velho, eu tenho que começar nisso aqui. E daí eu começo a estudar e começo a botar a mão. Só que daí tu, né, tu tem que escolher. Por isso que o nome é foco, né? Tem que focar em alguma coisa. Tu Uhum. vai pegar só aquela coisa. Não? Eu não acredito muito naquela questão que eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo e vou conseguir extrair o máximo que eu poderia. Eu, pelo menos, não funciona assim, né? Uhum. Então, cara, eu vou focar naquilo, só que eu tô aqui focando naquilo e tô olhando pro lado aqui, ó. Puxa, tá acontecendo outra coisa aqui. Uhum. Cara, Uhum. como é que eu acompanho isso também, entendeu? Mas eu acho que isso é o nosso tempos modernos, né, cara? A gente não consegue nem acompanhar um feed do Instagram, por exemplo, né? Tá Uhum. ali, Uhum. puxa vida, eu olhei, já atualizou, de novo, tem um monte de coisa para ler, e aí já se vai o tempo, e o tempo é nosso bem mais precioso, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que usar com bastante sabedoria, né? E tem que ter planejamento. Sim. E a tecnologia, ela evolui muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar, né, cara? Eu também sinto bastante, assim, às vezes, que, pô, cara, parece que falta tanta coisa ainda, ou melhor, faltar a gente sabe que falta, né? Mas parece que tá tão longe, assim, sei lá, tu aprender tudo, cara, porque realmente é muita coisa. Tipo, na área de testes, por exemplo, cara, já deve ter, isso é uma coisa que eu não tenho tanto conhecimento, né? Então, falar, tipo, já deve ter vários projetos, várias empresas usando soluções de inteligência artificial, tá ligado? Machine learning no meio da estratégia de testes, tá Ah, ligado? com Isso, certeza deve ter. mas, tipo assim, isso é uma coisa que, por exemplo, eu ainda não apliquei em nenhum projeto. Então, tipo, é uma coisa que tu fica pensando, pô, cara, quanto tempo será que vai levar até eu chegar nesse nível, assim, né? E talvez quando eu chegar lá, já vai estar muito, muito mais além ainda, né? Tipo, de aplicações, que é um conceito de self-testing code, né? Tipo, o código autotestável. Então, ou tem outro esquema também que eu vi isso há um tempo atrás, é um plugin bem antigo, então já deve ter coisas evoluídas que é tipo de gerar testes de unidade baseado em uma classe, tá ligado? Ah, eu tô Isso ligado, sei. e um plugin antigão, cara. Então, tipo, já deve ter coisas muito mais avançadas nesse sentido, né? E isso é muito louco, né? E daí tu vê como as coisas demoram a chegar, né? Tipo assim, demora a chegar, digamos, do mercado, que às vezes são soluções de ponta, sei lá, estado da arte, o pessoal tá estudando, pesquisando, e demora a chegar. Tipo, até a questão das APIs, acho que 1, 2 anos para cá, o pessoal começou a falar mais, porque todo mundo tá adotando isso, né? Principalmente a API REST, mas, cara, já é antigo pra caramba isso aí, né? Tipo, Uhum, essa arquitetura. Então, demora o mercado a comprar a ideia, e quando compra, até entender e ver aquilo, já surge alguma outra coisa, né? uhum. Cara, sempre tem um universo, o cara sabe bastante coisa, mas tem um universo de coisa que tu não sabe, né? Sim. E quando, quando surgiu o GraphQL, né? Aí o REST começou a ser, né? é, Pelo menos aqui, né? No Brasil, mais falado, né? Quando chegou assim Exato. mais forte, né? Pô, técnicas, API REST, aí já tem uma outra coisa para aprender, né? GraphQL e, enfim, outros protocolos. Mas, enfim, cara, eu queria pivotar aqui um pouco o assunto, cara, que é lá quando tu tava ali na tua carreira, né? Enfim, e a gente já se conhecia e tu me conhecia também antes do Agilizei, né? Isso é fato. Sim, sim. Mas tu ainda assim entrou ali no Agilizei Bootcamp, né? Eu queria entender, cara, como que foi o teu primeiro contato, assim, tipo, com a Agilizei, de onde tu conheceu, se foi porque eu falei ou caiu por alguma outra necessidade do teu trampo aí, como é que foi isso? Cara, na real, eu sou um cara tricurioso, né? Então, tipo, eu acho que, deixa eu lembrar, eu acho que, agora eu lembrei.
Na verdade, foi assim, cara, a gente sempre teve contato, né? A gente trabalhou junto e tal, eu tava na automação, e eu lembro que naquela época tu já participava dos eventos, já palestrava, achava bem massa isso, né, cara? E daí acho que teve um evento aqui na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul, onde tu até convenceu um cara que trabalhava contigo, ele era dev, a palestrar Ah, sobre o Cypress, não sei se tu lembra, acho que final de 2019, não vou sim. lembrar o certo, cara. E daí eu fui nessa palestra, né, que eu trabalhava ali no campus da Unicinos, eu achei bem interessante a questão do Cypress, porque, assim, cara, bem diferente esse cara aí, vou dar uma chance, né. E daí, quando tu propôs fazer o curso, eu pensei, bah, que legal, cara, Samuel agora, né, vai começar também a difundir conhecimento, deu uma de empreendedor também, né. Vamos ver, né, cara, tipo assim, acho que é uma via de mão dupla, né, vamos fortalecer a comunidade, né, tipo, ajudar ele e ele vai me ajudar com conhecimento também, então, eu acho que foi muito bom, cara, porque foi uma grata surpresa, achei o conteúdo do curso muito interessante, assim, tipo, eu nunca tinha trabalhado, né, o meu contato com JavaScript, o primeiro foi ali, Massa. e e foi uma alternativa a que eu conhecia ao Selenium, é tudo que eu conhecia até o momento de web, né, e a forma que funcionou, e eu achei, cara, muito simples, muito rápido de conseguir criar um script e já sair rodando, né, e entender os próprios fundamentos da ferramenta e da linguagem. E foi assim, né, tipo, eu vi, cara, o cara lançou ali, eu lembro que eu achei achei que o preço estava bem bom também, e, cara, vou fazer esse curso aí, vou me matricular. Mas foi engraçado que, tipo, eu comecei a primeira semana, fiz tri rápido, daí como eu tinha várias outras coisas no meu prato, porque eu precisava fazer pro trampo lá, eu Uhum. parei, daí quando eu voltei e refiz tudo ali de novo, tipo, acho que eu fiz ele, cara, em uma semana, assim. E foi, cara, foi bem fácil de digerir, entendeu? Tipo assim, acho que a curva de aprendizado dele é simples, né? Tipo, comparado com outras coisas. Claro, se tu quiser como tudo, né? Tu quer um nível pro ali, cara, tu vai ter que estudar conceitos da própria linguagem mesmo e alguns outros recursos que estão surgindo, e aí isso é, inclusive, eu tenho que me atualizar, que eu acho que algumas coisas já devem ter mudado, né, de lá para cá, muita coisa deve ter mudado nesse pouco tempo, até porque é uma ferramenta bem emergente, Uhum. tá tendo uma adoção muito grande da comunidade, né. Massa, cara. E, e hoje, assim, que tu, até já indo para um fechamento, o que que hoje tu tá estudando aí, cara? Ou o que que tu pensa em estudar aí nos próximos meses ou ano? Ai, meu Deus, pergunta difícil essa. Mas assim, é como eu te falei, até eu tô com o .NET aqui, né, comecei a trilha da Lura essa semana aí, porque agora eu quero dar uma mão lá pros caras lá no esse contexto novo que eu entrei, cara, eu precisei de novo, né, como todos, né, me reformular, porque ali é uma empresa, é uma startup, então tem muita coisa que o pessoal começou a crescer muito rápido e o Uhum. pessoal foca em entregabilidade, né? Então, tipo, a gente sempre tem que ter aquele meio termo entre, tá, eu sou um cara muito voltado a processos, né? Mas, tipo, tá, eu não tenho que botar processo sem engessar o DNA da empresa, que é focado em entrega. Então, como é que a gente chega no meio termo disso? Então, estou focando muito em questão de, voltando a estudar a questão de entrega, porque até então, na minha última experiência, estava num time de sustentação, né? E eh, ajudar na concepção das histórias, nos critérios de aceite, e também, ali não tem, né? Tem pouquíssimo questão de teste unitário. Então, tipo Uhum. assim, eu vou voltar, vou ter que estudar essa ferramenta, a ferramenta, a linguagem propriamente dita, e ver como que eu posso ajudar o pessoal ali, porque já até começou uma POC em Cypress ali, né? Uhum. Mas eu não vejo que seja a melhor forma hoje do jeito que tá, porque a aplicação está mudando muito, né? O pessoal até agora, ele vai reformular toda a parte web deles, eles vão botar view e um monte de outras coisas. Então, tipo, Massa. daqui a pouco eu vou perder muito tempo, né? Nossa, nós somos um time pequeno de QA ali, eu, por exemplo, estou na frente de 3 squads, né? Então, tu já Sim. imagina que é bem complicado, né? Uma pessoa só para 3. E eu acho que o Cypress vai ter o seu momento, né? A gente está pensando em alguns critérios de os principais fluxos além de automatizar, mas eu tenho que voltar um pouco antes para ajudar nessas outras fases, né? Cara, a questão dos testes unitários, os testes de integração, e depois a gente pensa na questão dos testes de web e as outras camadas que porventura vão ser automatizadas também futuramente. Então, meu foco é isso. Estou estudando muito questão de DevOps também, né, cara? Tipo, a própria Azure, que ali é o meu primeiro contato que eu estou tendo, e como que eu posso ajudar com isso também. O inglês, como sempre, né, cara? O inglês é uma coisa que acaba não saindo nunca, né? Uhum. Eu acho que eu evolui bastante nos últimos anos, até porque a minha última experiência era numa empresa internacional, e hoje Uhum. também, por mais que você tenha um time brasileiro, o nosso business todo é gringo, né? Então, cara, Sim. é uma coisa que, cara, tem que estar sempre estudando, né? Não adianta. Tem que estar sempre estudando para melhorar.
E, cara, honestamente, eu tô pendendo fazer uma pós agora na área de data science, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Só que eu sempre fico dividido, né? Massa. Aquela história, tipo, não vou. Será que eu penso em migrar de área futuramente ou me aprofundo mais em qualidade? Porque por mais que a gente estuda, que volta para aquele tópico que a gente falou, a gente não sabe tudo, a gente sabe pouquíssimo, na real. A gente Uhum. sabe um pouco. Será que eu migro de área ou será que eu tento casar esse conhecimento que eu vou ter, trazer para uma realidade futura que a gente está falando? Daqui a pouco vai vir data science, vai vir machine learning, AI e outras Uhum. coisas que tem a ver com teste também. Não sei, cara, mas Sim. eu Fortalecer como. as bases, né? Exatamente, mas eu como objetivo pessoal, eu gosto da área, então eu quero Massa. fazer algo nessa área, né? E, cara, também tô agora, tipo assim, de fato é a primeira experiência que eu tô tendo de verdade com mobile, né? Porque na última que eu tinha era aplicação web, no tempo lá da Get foi muito pouco, eu trabalhei muito Uhum. pouco com mobile, naquele tempo nem se falava em automação, então também estou estudando Uhum. bastante agora isso, né? Então, cara, o trampo agora é dividir isso, né? Dividir esses estudos, criar o meu planejamento ali, que já está mais ou menos engatilhado, só preciso botar no papel, né? E seguir, cara, para pelo menos para os próximos meses é isso que tenho em mente, né? Show de bola, mano. Show de bola. E o que tu deixaria aí de recado para a galera aí não ser piloto de ferramenta de automação? Fora tudo que a gente falou. Aí, o que tu deixa aí de recado final, cara, para a galera aí que fugir aí, não ser piloto de ferramentas de automação de testes, o que que tu deixaria de recado aí para a galera? Fora, não sei se essa tal aqui está disponível ou tem o Tá material em algum disponível, lugar. tá no canal do Júlio, cara, tu pode encontrar essa talk aí. Mas vou fazer o pingback depois na descrição do vídeo. Mas e aí, o que que tu deixa de recado? Cara, eu, assim, né, fora tudo que a gente já falou, eu posso até ser meio repetitivo, mas, cara, focar nas bases, entender onde tu tá, que momento tu tá, onde que tu quer chegar e o que que tu precisa fazer para alcançar isso. E pensar que a ferramenta, que é a automação, ela tem um espaço, ela vai te dar um retorno financeiro legal, porque tá em voga no mercado, mas ela tem um limite, né? Que vai ter um limite, tu não vai conseguir passar daquilo, e tu não vai conseguir agregar muito mais se tu for só um piloto de ferramenta, que eu acho que tu não quer ser isso, né? Tu quer ser alguém que se destaque, alguém que agregue valor, que seja respeitado pelo contexto onde está e que de fato consiga fazer entregas melhores, né? Com mais qualidade, né? Ajudando o teu time, promovendo melhores produtos e serviços para comunidade, né? E os clientes como tal. E com isso tu não vai conseguir só baixando a cabeça e escrevendo um script, né? Isso faz parte do teu contexto, Exato. né? É uma das Não coisas. é uma das coisas, né? É bem importante, né? O pessoal às vezes pode achar, né, que eu tô falando mal. Não, tem que ter automação. Eu sempre falo, não, cara, tem que entender de automação, tem que saber automatizar, mas tem que saber extrair o máximo de benefício dessa ferramenta poderosa, né? E ela não pode ser maior do que o papel que tu exerce, né? Tipo assim, o papel, leia-se, não um título ali que alguém te deu, né? Mas, tipo, Sim. o que que tu faz para prover mais qualidade, né? E ajudar o teu time e as pessoas que trabalham contigo a ter melhores resultados. Eu acho que a automação tá aí, tá junto, ela faz parte, tem que estudar, mas entenda a base, entenda a codificação, entenda de teste, entenda de arquitetura, entenda de pessoas, muito de pessoas. Eu acho que foco em comunicação e colaboração, cara, isso aí para mim é chave, né? Pelo menos nas minhas experiências, é o que mais tem me ajudado, né? Tipo assim, cara, tô aqui para ajudar, né? Até chego muito nos meus times ali e às vezes o pessoal ainda tem aquela herança, né? Principalmente dev, né? Uhum. Tipo, é tester versus dev, né? Eles versus nós versus eles, cara. E eu, cara, não, mano, eu tô aqui, não tô aqui para apontar erro, né? Embora eu acabe encontrando, eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, para fazer junto, porque Sim, se a gente achar um problema, né? Vamos usar um exemplo mais tangível. Tiver um problema em produção, um bug estourou, que a gente não pegou, cara, a culpa não é do dev, a culpa é nossa, nós falhamos junto, entendeu? Então eu acho que a responsabilidade do cara de qualidade, do QA, do tester, também é compartilhada, não só o sucesso, né, mas a falha também, então isso tem que ser de todo mundo, né, cara? E eu acho que é por aí, né? Tipo assim, cara, foco nas pessoas, foco no time, na colaboração e, e o resto é o resto, né? Faz um planejamento, entenda o teu momento, é a empresa dos teus sonhos, ou tu tem um lugar que tu quer chegar, ou uma tecnologia, um sonho, uma ferramenta, enfim, uma stack que seja, vai que, meu sonho é, sei lá, trabalhar aqui com Python, sei lá, né, cara? Cria um planejamento. O que que tu precisa fazer? Precisa aprender isso, mais isso,
e entender que é dia após dia, não existe aquela virada de chave que vai ser do dia para noite, né, cara? Que nem tu falou, leu livros. É meio louco, às vezes eu relendo alguns livros que eu já li no passado e sempre cai uma ficha nova, né? Tipo Uhum, assim, uhum, porque eu acho que, infelizmente, não tem a capacidade de absorver completamente aquilo que a gente não conhece. Né? uhum. Tipo assim, a questão da teoria. Agora, quando tu passa e tu vê aquilo, cara, tu vê, tipo, poxa, agora fez todo sentido, tá ligado? E Daí eu tu acho que é consegue isso. ligar as coisas. Uhum. E eu acho que é isso, tá ligado? Tudo é um equilíbrio, é meio termo, cara. É o empírico com o acadêmico, é a automação com outros conceitos com pessoas, né? Ou, sei lá, técnico com pessoas, enfim. E acho que é isso, cara. Né? Cara, show de bola, show de bola. Então, cara, só te agradecer aí por ter topado bater esse papo. Acho que foi muito rico, cara. Acho que a gente falou aí de quase tudo aí que envolve a nossa área, né? A Nossa, gente falou de carreira, muita falou de coisa, né? automação, de música, falamos um monte. Ah, de música. Massa pra caramba, cara. Mas massa o papo, cara, porque, tipo, foi uma coisa treinatural, né? Nada, tipo, não preparamos nada, só saímos falando. E, Mas, cara, eu que agradeço o convite aí, mano. Bah, né? E precisar de mais alguma coisa aí, trocar uma ideia, tamo aí. Acho que é bem legal ter esse momento. Eu acho que a comunidade está bem forte hoje, né? Pela minha percepção, várias pessoas na área estão trabalhando arduamente para isso, e isso a gente consegue ver a régua subindo, sabe? Tipo, e ir levando essa mensagem, né? Tipo assim, uhum, se a gente quer destruir alguns conceitos que não são os mais adequados, a gente precisa de fato se posicionar. Eu acho que tem uma pessoa que faz isso muito bem, né? Tu, o Júlio, massa. cara, e essas pessoas estão fazendo isso, estão só agregando muito para a comunidade, né? Levando conhecimento, levando a experiência, né? Contando histórias. Eu acho que isso aí não tem preço, né, cara? Acho que se a gente tivesse, até falo pro pessoal, cara, se tivesse isso no nosso tempo, a gente tinha evoluído, sei lá, em 6 meses, o que a gente levou 2, 3, 4 anos para evoluir apanhando no dia a dia. Então, cara, não, por Sim. favor, se vocês forem errar, errem com erros novos, né? Não cometam os mesmos, né? Uhum, pode crer. Então, mano, mais uma vez aí, te agradecer. E, galera, para quem acompanhou aí até aqui, muito obrigado também. Se quiserem deixar aí um recado, um agradecimento, uma pergunta para o Adriano, deixa aí nos comentários, né? No caso do YouTube. E até um próximo Thundercast. Valeu, pessoal. Até mais.